5 anos de canal e um novo começo. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras e espero que estejam a festejar comigo porque hoje o canal celebra 5 anos. Foi há 5 anos que eu iniciei este canal e tanta coisa aconteceu entretanto. Comecei na pandemia e sei lá, passou tanto tempo, entretanto fui mãe, agora mudei de casa, não sei, parece que tudo mudou nestes 5 anos, parece que foi imenso tempo e ao mesmo tempo parece que passou a voar. Portanto, eu espero que estejam a festejar comigo, hoje é um dia especial, hoje vamos ter aqui um vídeo diferente e, claro, como habitual, fiquem até ao final porque já sabem que vamos ter aqui uma prendinha para um de vocês poder ganhar um livrinho, porque quem é que não gosta de ganhar livros? Eu gosto, então também gosto de os oferecer, por isso fiquem até ao final para saberem como podem ganhar um livrinho à vossa escolha. Eu não sabia muito bem o que é que havia de trazer para este vídeo e ainda por cima comecei a ver, quando o tempo foi passando, comecei a perceber que ia calhar mesmo nesta altura das mudanças. Eu mudei esta semana para a casa nova, se não sabem do que é que eu estou a falar, eu tenho um vídeo inteiro a falar sobre isso e a mostrar a casa nova, eu deixo-vos aí nos cards. Espero que não haja muito eco, mas a casa ainda está muito vazia, a minha estante está completamente vazia, acabei de pôr as prateleiras porque ela estava só aqui a estrutura e a casa ainda está bastante vazia, ainda está tudo encaixotado, mas eu comecei a ver que os timings iam casar um bocadinho e de certa forma parecia propositado, portanto eu decidi trazer-vos aqui a minha realidade, que é a minha estante vazia, num novo cenário e marcar estes 5 anos com um novo começo, uma nova jornada e um novo início, vá. Porque eu acho que essa é uma das maiores belezas de se fazer anos, é comemorar um aniversário, comemorar que passou um ano, o ano que passou e começar de novo, quase para um ano novo. Em primeiro lugar, obviamente, eu sei que isto às vezes é um bocadinho chato para vocês de ouvirem, mas eu tenho mesmo que voltar a agradecer-vos a todos. Este canal não existia sem todos vocês e os números que temos alcançado de subscritores para mim é um bocadinho surreal. Neste momento estamos mais perto dos 3.000 do que outra coisa e enche-me o coração de alegria, não sei mesmo como expressar a gratidão não só por esse número, que significa que tanta gente que se interessa pelo meu trabalho, que gosta de me seguir e gosta de me ouvir a ponto de subscrever o canal, mas também por todos os comentários, por todos os amigos que eu fiz por aqui. Eu, de certa forma, sinto que já vos conheço e fiz, de facto, verdadeiros amigos aqui e agora, quando se criou a comunidade no Discord, eu sinto que partilhamos todos conversas que, eu não sei, eu sinto que são mesmo amigos reais e obrigada por estarem desse lado, obrigada por apoiarem o meu trabalho, por partilharem, por comentarem, por me recomendarem livros incríveis e por estarem aí, de forma em geral, durante estes últimos 5 anos. Tem sido uma jornada incrível e lá está, não seria possível sem todos vocês. Muito obrigada. Para este vídeo eu perguntei o que é que vocês gostariam e falou-se de um vídeo de conversa, então eu venho trazer aqui um vídeo um bocadinho mais informal, mas para eu não ter assim, sei lá, para não estar aqui a divagar, de certa forma, perguntei-vos se vocês me queriam colocar perguntas. Desafiei-vos a deixarem perguntas que gostassem de ver respondidas, então hoje trago assim um vídeo mais informal, vou responder às vossas perguntas, conversar aqui um bocadinho sobre este novo início e não sei, comemorar convosco de uma forma um bocadinho mais informal. Como já disse, foram 5 anos cheios de aventuras, 5 anos que a nível pessoal para mim também aconteceu muita coisa, lancei o meu primeiro livro, não sei, houve um monte de coisas que aconteceram durante estes 5 anos e ao mesmo tempo eu sinto que o canal foi aqui uma constante e que também fez parte da minha vida no sentido de me ajudar a crescer e ajudar a evoluir, o que foi muito positivo. E agora com esta nova jornada, este novo ambiente, não sei, aqui este novo sonho em construção da futura biblioteca, eu estou mesmo muito entusiasmada e tenho feito um bocadinho mais de vlogs, ou tenho feito o esforço por fazer mais vlogs, já que o tempo às vezes é curto, para que vocês façam parte dessa jornada comigo, porque eu sinto de facto o vosso carinho aí desse lado e o meu coração é mesmo só gratidão para com vocês, portanto mesmo muito obrigada. No início do ano eu disse que ia ser um ano de muitas surpresas e nessa altura eu não fazia a mínima ideia que ia mudar de casa ou que ia vir para aqui, mesmo isto foi assim tudo um bocadinho rápido, mas não sei,
todas as novidades deste ano, não é? Começar a gravar com uma câmara nova, em 4K, com muito mais qualidade, o lançamento do Discord, depois as comunidades pagas, o Clube do Livro, os desafios, a votação, os sorteios todos os meses, foi tanta coisa, e depois vir aqui a questão da casa e da biblioteca a somar, para mim tem sido um ano mesmo cheio de aventuras, muito cansativo também, muito exigente, mas muito positivo, e lá está, quero partilhar tudo convosco o máximo possível. Então, para não estar aqui a divagar e continuar a agradecer-vos eternamente, até vocês me mandarem calar, vamos passar às perguntas que vocês me colocaram. Eu dei uma vista de olhos, houve aqui algumas que me deixaram mesmo a pensar, mas não estive a preparar assim nada em exagero, então vamos lá. Eu gostava de dizer os nomes de toda a gente, mas há aqui alguns que eu não sei dizer o nome, começando pelo primeiro, que eu não sei pronunciar, mas posso deixar aí o arroba. Ana, você tem vontade de conhecer o Brasil e gosta de literatura brasileira? Sim, tenho curiosidade em conhecer o Brasil. Eu acho que vem da minha infância e adolescência por causa das telenovelas brasileiras, que eu vejo atualmente não, mas na altura via bastante, e já nessa altura ficava um bocadinho fascinada com o Brasil, não é? E com o ambiente, com os cenários, e depois com aquela, não sei, é muito transmitido na televisão aquela questão de terem praias e calor, e eu sou sem dúvida uma menina de calor, eu não me dou muito bem com o frio, e sim, tenho sem dúvida curiosidade de conhecer o Brasil, e gosto sim de literatura brasileira. Eu acho que o meu primeiro contacto foi com a Clarissa, de Érico Veríssimo, e mais em criança ainda, eu li O Menino no Espelho, do Fernando Sabino, que adorei completamente, e entretanto tenho vindo a descobrir outros autores e outras obras. Sinceramente, eu acho que ainda li pouco de literatura brasileira, mas do que li tenho gostado muito, sem dúvida. E obrigada pelas perguntas e pelos votos. Depois, tenho aqui uma pergunta do Sérgio. Pretendes fazer vlogs onde mostras um pouco mais do teu dia-a-dia, juntamente com as tuas leituras? Gostava, sem dúvida. O primeiro vlog que eu lancei aqui no canal foi a montar esta estante nova, quando ela veio, e ao mesmo tempo a ler e a ir dando a minha opinião, e eu gostava de fazer mais vlogs nesse sentido, mesmo vlogs literários, em que partilho um bocadinho do meu dia-a-dia, mas falo também do que estou a ler. A verdade é que, ultimamente, com as logísticas, com a Sofia, etc., não tem sido possível, e eu acabo por ler um bocadinho fora de horas e muitas vezes gravar fora de horas, mas gostava muito. E aqui, tendo um bocadinho mais de espaço, eu gostava de conseguir fazer isso. Por isso, sim, é algo que eu gosto de fazer e que eu gostava de fazer mais. Muitas vezes não faço mesmo por falta de disponibilidade ou de logística de tempo, se isso faz sentido, mas é algo que eu gostava mesmo muito de fazer. Depois, da minha querida Paula Pedroso, como tomaste a decisão de iniciar este canal? Eu já falei sobre isso, mas no fundo foi durante a pandemia, e eu acho que os momentos de paragem em que nos obrigam a parar ajudam-nos também a pensar e a tomar algumas decisões, porque no fundo eu há anos e anos que via o BookTube estrangeiro, e eu lembro da primeira vez de descobrir aquilo e pensar, eu quero fazer isto é incrível, isto é espetacular, falar de livros, isto é espetacular, mas tinha aquela vergonha. Eu sou muito envergonhada, e as pessoas acham estranho eu conciliar o facto de ser envergonhada com ter um canal no YouTube, mas foi algo que eu tive que superar e que tive de trabalhar, e sou muito envergonhada, na verdade, mas a pandemia fez-me um bocadinho parar e pensar, será que eu vou mesmo deixar o tempo passar e não fazer as coisas porque tenho medo, porque tenho vergonha? E então ajudou-me um bocadinho a dar aquele empurrão, e claro, tinha um bocadinho mais de tempo livre nessa altura, estava fechada em casa, e decidi avançar nessa altura, e foi das melhores coisas que eu fiz, porque em todos os sentidos evolui imenso, seja porque é uma coisa que eu adoro, e de facto eu na altura achava que ia adorar e adoro mesmo fazer isto, mas também porque sinto que cresci imenso com o canal e convosco. Estás a escrever algum livro ou queres voltar a publicar? Sim, quero voltar a publicar. Tenho algo que possivelmente poderá ser publicado em breve. Vamos ver se a coisa corre bem. Mas estar a escrever, tenho sempre várias histórias incompletas e várias histórias a meio, é um problema meu, porque normalmente eu tenho muitas ideias diferentes, então para eu não as perder, aponto. Conclusão, às vezes tenho dezenas e dezenas de documentos com histórias a meio ou só ideias, e que não é muito fácil de gerir. Atualmente o meu problema é a falta de tempo. Ou seja, quando eu tenho tempo para escrever, normalmente estou completamente exausta e não tenho cabeça para pensar. Não é muito fácil de conciliar a escrita com o trabalho, e não é muito fácil de
conciliar a escrita com o trabalho e ser mãe. É algo que puxa muito pela cabeça e que muitas vezes não tenho disponibilidade, portanto, sim, tenho histórias em curso, sim, quero voltar a publicar, quero continuar a escrever, é algo que me faz muito feliz. Se estou a escrever muito atualmente, não, nada mesmo. Volta e meia lá consigo pegar num documento e ir ler alguma coisa e ir, de certa forma, pensando, não é, no fundo da minha cabeça, mas sentar-me mesmo, ter esse tempo para escrever é algo que me tem escapado e faz parte, infelizmente. E obrigada, querida Paula. Depois da Silvana, já tenho leituras destinadas para setembro. Olha, Silvana, já tenho algumas. Já houve a votação do livro para eu ler em setembro, que é o Jardim Encantado. Acho que não estou a dizer asneira nenhuma, mas eu deixo por aí a capa. Que foi o livro que vocês votaram para ler em setembro. A votação já concluiu, portanto foi esse o escolhido. Temos o Clube do Livro para setembro, que é de Doriana Sokegawa. É um livro sobre gatos, agora falha-me o nome, os gatos de um sítio qualquer, mas deixo também a capa. E em setembro a minha querida Ana Lopes faz sempre o desafio de em setembro lemos Brasil, lá está a literatura brasileira, e eu quero ler qualquer coisa relacionada. Estou a pensar ler Os Capitães da Areia ou qualquer coisa assim, não sei, ainda bem, mas estou a pensar sim nessa onda de livros que toda a gente ouviu falar, que dizem que são muito bons e eu ainda não li, de autores brasileiros, não é? Para melhorar a minha literatura brasileira. Eu gosto de aproveitar estes desafios para pegar em livros que ando sempre a dizer que um dia quero ler e depois não consigo. Então, sim, vamos ver se corre bem. Eu tenho andado a ler bastante pouco, mas agora as mudanças já tendo terminado, agora é mais a fase de arrumar, eu tenho esperança de conseguir tomar um bocadinho mais o ritmo de leitura. E obrigada, Silvana. Depois da minha querida Marta Pratas, deixa eu ver. Gostava de saber mais a tua rotina, saber como consegues encaixar a leitura com o trabalho a tempo inteiro e uma bebé já de quase 2 anos. Em que parte do dia lês mais? Lês todos os dias? Como consegues superar as fases em que não te apetece ler tanto? Como organizas tudo? Obrigada, Marta. Ora bem, eu não consigo fazer tudo. Isso é uma utopia. Eu muitas vezes tenho 1000 planos e fica nem pela metade. Eu tento ao máximo planear e organizar-me para conseguir fazer o máximo possível. Ora bem, por partes, em que parte do dia lês mais? À noite, depois da Sofia ir dormir. Atualmente é o que eu consigo fazer. De antes ainda conseguia ler, sei lá, às vezes um bocadinho à hora do almoço ou assim. Atualmente, só depois da Sofia dormir e de eu fazer tudo o que tenho para fazer, consigo ler um bocadinho. Se tiver um bocadinho de sorte, consigo ouvir um audiobook enquanto estou a fazer outra tarefa qualquer. Passar a ferro, estender roupa. Se tiver alguém a tomar conta da Sofia e eu puder ir fazer essas coisas, aí consigo ouvir um bocadinho de audiobook, mas normalmente é isso. Lês todos os dias? Não. Normalmente tento ler todos os dias e gosto de ler todos os dias, mas posso dizer que nesta altura das mudanças eu passava dias em que não lia nada e às vezes o que lia era ler uma página ou metade de uma página ou reler o parágrafo que tinha lido a última vez, porque o cansaço vencia melhor, e às vezes é mesmo assim e nós temos que ser um bocadinho pacientes connosco mesmos. Nós gostamos muito de ler, queremos ler tudo, mas por vezes não dá, não é? Como consegues superar as fases em que não te apetece tanto ler ou ler tanto? Não é muito fácil dizer porque depende. Se eu estiver encravada num livro, por exemplo, posso tentar perceber, ok, se calhar é mesmo deste livro que não me está a apetecer agora e tento pôr outra leitura pelo meio ou intercalar com outro. E por vezes, quando é muito cansaço, por exemplo, eu trabalho à frente do computador, então às vezes chego à noite tão cansada dos olhos, não é? E ainda estar a olhar para um livro, às vezes opto por ouvir um audiobook, mesmo estando, por exemplo, na cama. E prefiro até às vezes estar de olhos fechados ou fazer outra coisa qualquer e ouvir o audiobook para ajudar a mudar o chip. Quando estou mesmo super cansada, que não me apetece ler, eu tento respeitar esse tempo, porque no fundo o nosso corpo dá-nos sinais que estamos a precisar de alguma coisa, não é? Então se eu estou mesmo muito cansada e não consigo ler, faço essa pausa e está tudo bem. E já me aconteceu, mesmo no início deste ano, aconteceu-me estar ali 15 dias sem conseguir ler absolutamente nada por causa de um livro, porque acabei por desistir da leitura, porque tirou-me mesmo a vontade de ler, e eu tento um bocadinho respeitar essa vontade, dar aqui uma pausa e depois partir para a leitura que eu acho que é mais acertada para mim, ok, a seguir. Como organizas tudo? Olhem, aqui para o canal, por exemplo, eu faço uma organização muito
com muita antecedência do que é que eu quero fazer. Por exemplo, neste mês eu quero ter o vídeo de leituras do mês mais ou menos aqui, o vídeo de, não sei, de TBR aqui, queria fazer um vídeo sobre isto, sobre aquilo. Eu vou planeando com muita antecedência. Normalmente muitos desses planos falham, mas assim eu tenho tempo para me preparar e para me organizar e lançar as coisas. Também uso bastantes automatismos, tudo o que eu consigo arranjar de programático para agendar posts, para o lançamento dos vídeos. Eu tento otimizar ao máximo os processos para que tudo corra melhor e para me poupar tempo, porque lá está, é o que me falta, é tempo. Então eu tento organizar tudo com muita antecedência e faço o mesmo na minha vida cotidiana, né? Tento organizar, tento planear para que de alguma forma tudo se encaixe e tudo corra pelo melhor possível. Mas no fundo, minha querida Marta, eu não consigo fazer tudo e às vezes as pessoas veem assim, pessoas nas redes sociais a lerem imenso e pensam, eles conseguem ter tudo, têm ali uma técnica infalível. Não é verdade. Portanto, o que eu diria é respeitar o nosso tempo, não apetece ler, não lemos. Eu sei que na altura em que estava grávida da Sofia não me apetecia nada a ler e li pouquíssimo e era capaz de ler um livro por mês e a esforço mas está tudo bem. Está tudo bem porque o nosso corpo também precisa descansar e a nossa cabeça às vezes não dá e temos que respeitar esse tempo porque a leitura tem que ser um prazer e nós temos mesmo que gostar daquilo que lemos, portanto, é assim. Depois, a Sandra. Gostaria de saber como, quando e porquê começaste o canal. Acho que já se respondi, Sandra, portanto, o quando, há 5 anos atrás, 24 de agosto. O como e o porquê, acho que também já disse. Foi um momento em que eu tomei decisão e pus muito a trabalhar e a pesquisar e a perceber como é que ia fazer e como é que funciona a coisa na prática, o que é que eu ia precisar. E foi assim um desafio, mas lá avancei muito nervosa no primeiro vídeo, nota-se que não sei o que é de fazer às mãos, mas acho que evolui bastante desde então. Qual a tua relação com os livros ao longo da tua vida? Eu sempre gostei de livros e sempre gostei de ler, mas não era uma leitora até aos meus 11 anos. Ou seja, a minha mãe sempre adorou ler e sempre teve imensos livros lá em casa e então eu via os livros e eles faziam parte do meu dia-a-dia. E eu recebia livros e ia lendo livros em criança, mas não era uma leitura assídua, nem era uma coisa que me deslumbrasse por aí além. Eu apaixonei-me pela leitura quando comecei a ler o Harry Potter. A minha mãe começou a ler comigo e um dia acabamos o 3º ou 4º capítulo, que é quando eles estão na ilha e está alguém a bater cá fora na cabana e eles estão numa ilha deserta. E acabou ali o capítulo e eu no dia a seguir não resisti, peguei no livro e comecei a ler sozinha, que era o objetivo da minha mãe na altura, para me incentivar a ler, e a partir daí apaixonei-me pelo Harry Potter e comecei a ler tudo que a minha mãe tinha e tudo que eu tinha lá em casa de criança e na altura, pronto, foi a partir daí que me tornei uma leitora voraz, mas no fundo os livros sempre fizeram parte da minha vida, sempre estiveram presentes, eu simplesmente não tinha esta paixão de ler como tenho atualmente. Quais os teus objetivos literários em todos os sentidos possíveis? Metas de leitura ou significados dos teus livros na vida? Ora bem, metas de leitura para este ano e nos últimos anos eu tenho posto sempre 40, porque é uma meta de livros que eu sei que eu consigo ler. Normalmente crio sempre uma TBR no início do ano, porque noto que quando eu digo publicamente, olhem, eu vou ler ou quero ler estes livros, tenho mais probabilidades de cumprir. Este ano não está correndo muito bem, eu estou um bocado atrasada, mas são pormenores técnicos. E normalmente tento pôr aí livros que me desafiam, ou livros que eu ando a adiar ler por qualquer motivo, ou porque me intimidam, ou porque são muito grandes, ou porque não tenho certeza se vou gostar, ou por qualquer motivo que estou a adiar, não sei. Continuações de séries também, para eu não as deixar paradas. Tento desafiar-me por aí, gosto sempre de cumprir estes desafios também dos colegas, ajuda-me sempre a sair da minha zona de conforto e ler mais. Assim, metas de leitura de vida não tenho sempre livros que me chamam a atenção e que eu meto na minha lista. Eu tenho alguns livros que eu tenho na minha cabeça que quero muito ler, mas muitas vezes vou pondo livros à frente e depois agora tenho que ler este e agora vou ler aquele, então não é algo que eu tenha muito fixo. Também gostaria de ver mais vídeos sobre os bastidores das tuas leituras, as tuas estantes, os teus livros, onde lês os livros, para onde levas os livros do teu dia-a-dia. Como estava a responder ao Sérgio, eu vou tentar. É algo que eu gosto muito de fazer e gostava de vos conseguir mostrar mais vlogs. Tendo aqui este espaço e tendo mais espaço na casa, eu creio que será possível, portanto, a questão é mesmo falta de tempo, mas vamos ver se eu consigo trazer um bocadinho mais de bastidores. Obrigada, Sandra. Depois, a minha querida Daniela...
Gostava de saber o segredo para gerir a quantidade de coisas que tens na tua vida e ainda assim seres uma querida para todos nós nas diferentes plataformas. Obrigada, minha querida Daniela. O segredo é aquilo que eu estava a dizer, é organizar. Agora, o ser uma querida para todos. Eu acho que é mesmo por gostar genuinamente disto e de vocês. Vocês comentam os meus vídeos e eu já sei. Eu quando digo, olha, tu vais gostar deste livro, eu digo isso com convicção. Quando alguém comenta e eu não conheço, eu até digo, olha, este livro é bom para quem gostar disto, ou se gostar disto, vais gostar deste livro. Mas a maior parte que comenta regularmente, eu já sei quando alguém me recomenda um livro, eu já sei se tem gostos parecidos com os meus ou não, eu já sei se é provável que eu vá gostar desse livro ou não, e confio muito nas vossas sugestões. E no fundo eu não estou a tentar agradar a ninguém, eu gosto genuinamente disto e gosto genuinamente de vocês e das nossas interações, e ouço-vos mesmo. E quando eu digo, olha, vais gostar disto, ou obrigada pela recomendação, eu vou-me lembrando mesmo que foram vocês que recomendaram, portanto eu tenho muito carinho por todos vocês. Depois, a minha sogra pergunta se eu gostaria de ir ao Brasil, que para ela é um grande sonho. Eu já respondi, sim, gostava de ir ao Brasil, sem dúvida. Acho que deve ser muito giro. Mas também acho que deve ser giro ir com um guia, alguém que conheça bem, alguém que nos saiba dizer os sítios a visitar, os melhores sítios a conhecer. Não sei, acho que não ir apenas para estar na praia, embora isso também me parece uma excelente ideia, estar na praia lá a ler, mas não sei, alguém que conheça, acho que deve ser muito giro. Depois, do Bruno, do Estranho Mundo Laranja, ele pergunta, curioso para saber o teu top 5 de autoras femininas. Esta pergunta deixou-me a pensar, Bruno, tu tiraste-me aqui e eu fiquei aqui mesmo a pensar nisto. O Bruno tem canal aqui no YouTube, vou-vos deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, e lançou recentemente o seu primeiro livro, portanto toca a ir espreitar, está bem? O novo livro dele. Olha, Bruno, eu pus-me a pensar nesta pergunta, porque eu fiquei a pensar, será que eu tenho um top 5? Eu acho que felizmente tenho para aí um top 1000, porque eu tenho imensas autoras que adoro e tenho adorado as obras delas, algumas que, sei lá, li um livro, li 2 livros, outras que li mais, mas acho que tenho imensas autoras que gosto, o que é ótimo. Mas pus-me mesmo a fazer esse exercício, ok, se eu fosse nomear 5, quais seriam? E andei a dar voltas à cabeça e voltas à cabeça e comecei a perceber que eu tinha aqui um padrão. Então, não direi que estas são as minhas top favoritas, mas estão no grupo, vá. Porque eu comecei a perceber que o meu padrão era clássicos, tenho uma tendência, não é? Mas mulheres que também tiveram uma história de vida que me de alguma forma me maravilham ou que me deixam deslumbrada. Uma das primeiras autoras que eu pensei foi Jane Austen, obviamente, quem me segue aqui no canal já sabe que eu adoro. Eu adoro a escrita, adoro o romance, adoro a crítica social, mas também adoro o facto da autora ser extremamente inteligente, não é? Para captar aquelas intrigas sociais e retratá-las tão bem, mas também por ter sido uma pessoa extremamente humana e extremamente romântica. Jane Austen nunca casou e nós vemos em todas as obras dela há sempre um par romântico que acaba bem no final. Então transmite mesmo aquela coisa de nunca desistir e de nunca perder a esperança dos sonhos, e mesmo quando ela já estava doente, da doença que viria a falecer, ela estava a escrever uma obra sobre hipocondríacos, não é? Um bocadinho a gozar com a sua própria doença, em que havia uma história de amor também. Portanto, ela foi uma apaixonada até ao fim e mesmo nunca tendo casado, retratou isso super bem, e uma pessoa extremamente inteligente e que não teve medo de expressar a sua coragem em publicar, numa época em que nem podia pôr o nome dela nas obras, não é? Outra autora que me lembrei logo é Elizabeth Gaskell. Elizabeth Gaskell teve tudo. Portanto, estamos a falar da época vitoriana, uma altura do século XIX, e ela foi escritora, foi esposa e foi mãe. Ela conseguiu ter tudo, portanto admiro-a muito por isso, e tem uma crítica social incrível. Norte e Sul é espetacular e tem mesmo aquela representação da Revolução Industrial. Teve muitos livros a chamar a atenção para a pobreza extrema e os contrastes sociais. Uma mulher extremamente inteligente que casou, que teve filhos e que foi uma autora publicada pronto, durante a vida dela e não postumamente, que eu também admiro imenso, e foi das primeiras a dar voz assim aos temas sociais daquela época. Eleanor H. Porter, autora de Pollyanna, essa é americana, mas
tem uma escrita que transmite uma esperança, uma alegria. O jogo que ela cria na Poliana, o jogo contente, é tão inspirador, é tão... Não sei, a autora pega muito em estados depressivos e negativos e muda-os para o positivo, e a Poliana é uma mostra disso, e todas as outras obras que eu já li dela, e já li imenso, retratam coisas que muitas vezes não estamos à espera. Eu lembro sempre da obra dela, de Mary Marie, de ficar muito admirada, porque é uma obra sobre divórcio, naquela época que não era nada comum, e é da perspectiva de uma criança. Eu gosto muito, muito também da escrita da autora, e acaba por ser uma escrita inspiradora, e ela conseguiu inspirar muitos, muitos jovens. Obviamente também me lembro da L.M. Montgomery, por causa da Ana dos Cabelos Ruivos, não é? E do poder de imaginação que ela transmite. Frances Sargent Burnett, autora de O Jardim Secreto, da Princesinha, do Little Lord Fauntleroy, de tantos, tantos outros. Eu só li um livro de adulto dela que não gostei tanto. Ela teve uma história de vida também muito complicada, e a certa altura perdeu um filho e depois separou-se do marido, e teve ali um período muito negro, e recuperou graças à natureza. E então ela transmite muito isso nas suas obras, no Jardim Secreto e na Princesinha também. Acaba por, não sei, transmitir que de alguma forma, mesmo quando vimos cá abaixo, mesmo quando estamos na miséria total, conseguimos recuperar se nos permitimos a isso. Então as obras dela acabam por ter sempre muita esperança. Louisa May Alcott, também autora das Mulherzinhas, que é uma obra, para quem não sabe, mais ou menos biográfica, vai inspirada nela e nas irmãs. Ela trabalhou como enfermeira durante a Guerra Civil. Ela começou a escrever quando teve com um tifo. Ela acabou por escrever para sustentar a família, passou muitas, muitas dificuldades. Também foi uma mulher que nunca casou, mas acabou por transmitir muitos valores nas suas obras e lutar muito para a família dela e para sustentar a família dela. E claro, Pearl Buck também, autora de Prémio Nobel, que eu adoro, que viveu na China também. Ela trouxe muito da China para o Ocidente. Ela ajudou imenso a quebrar barreiras e a criar esta ligação, as pessoas não estranharem aquele ambiente oriental. Foi muito defensora dos direitos humanos, e isso nota-se nas obras dela. No fundo, foi uma mulher à frente do seu tempo e que mostrou que a literatura consegue ser uma excelente ponte entre mundos. Não sei, eu estou para aqui a dizer autores, no fundo, estes foram os primeiros que me vieram à cabeça, mas obrigada, Bruno, pela pergunta, porque eu fiquei mesmo a pensar sobre isso, e acho que, não sei, mais tarde se calhar tenho que fazer um vídeo inteiro sobre isso, mas sim, eu comecei a ver um padrão, e as primeiras que me chamaram a atenção, as primeiras que me vieram à cabeça foram estas mulheres que não só são excelentes nas suas obras, e eu adoro as suas obras, mas também tiveram uma história de vida inspiradora. Não sei, vi aqui um padrão. Obrigada, Bruno. Depois, a minha querida Ana Lopes, que também celebra aniversário de canal hoje. Deixo-vos o link do canal dela aqui em baixo, para vocês irem lá dar-lhes parabéns, que ela também partilha esta data comigo, embora o canal dela já tenha mais anos que o meu, ok? Mas vão lá dar-lhe um beijinho de parabéns. Ela deixa-me aqui algumas perguntas também. Que vais sentir mais saudades da tua atual casa? Eu podia dizer que vou ter saudades da vista, porque tinha uma vista muito gira. Podia dizer que tenho saudades disto, daquilo, mas eu vou ter saudades das memórias que lá deixei. Eu fui para aquela casa depois de casar, portanto, os primeiros tempos de casados, foi lá que eu criei o canal, foi lá que passei a pandemia, portanto, eu acho que uma pessoa fica muito familiarizada com a sua própria casa quando passa 24 horas sobre 24 horas fechada. Foi lá que eu descobri que a Sofia existia, foi lá para onde eu e a Sofia voltámos depois da maternidade, e foi lá que, sei lá, que a Sofia deu os primeiros passos, que começou a gatinhar, que começou a falar. Então eu acho que eu levo muitas memórias muito doces daquela casa, de muitos momentos bons e maus, não é, que fazem parte da vida. Eu levo muitas, muitas memórias, e eu acho que é isso que não sei, que me deixa mais saudades da casa. Que nos recomendas a visitar da zona onde moras? Ora, a zona onde eu moro é bastante rural, não tenho assim, aqui na minha cidade não há assim grandes monumentos, não sei se vocês gostarem de ver igrejas antigas e assim ainda há, mas não tem assim nada de transcendente, diria eu. É ótima se vocês gostarem de fazer caminhadas. Se vocês gostarem de fazer caminhadas na natureza, aqui na minha zona tem imensas coisas, imensas rotas, imensas coisas para caminhar no meio da natureza, que não é muito o meu caso, mas sim, se vocês gostarem, aqui na minha zona tem imenso. Depois nas cidades vizinhas já tem Arouca, com os Doces Conventuais,
rituais e o convento e essas coisas, já tem outras coisas a visitar, mas sim, aqui na minha cidade mesmo, eu acho que se vocês gostam de ver natureza, se gostam de ver vistas sobre a natureza e gostam de caminhar na natureza, então aqui tem muita coisa gira. Quais são os teus autores, autoras favoritos portugueses de sempre? Difícil, mais uma vez, muito difícil. Eu diria, assim, a primeira da minha cabeça, autor clássico, Júlio Diniz, que é um que eu partilho contigo, eu sei. Gosto muito, muito, muito da escrita dele, acho incrível, pronto. É tão fácil de ler, é fascinante. Quando eu era miúda, eu dizia que a minha autora favorita portuguesa era Odete de Saint-Maurice, que apesar de ter esse nome francês, é portuguesa. Atualmente já não leio os livros dela há muito tempo, tenho que fazer uma releitura. De certeza que se calhar sabe de quem é que eu estou a falar, se calhar conheces os livros. Autores portugueses, felizmente tenho vindo a descobrir vários novos autores contemporâneos e tem sido ótimas surpresas, tenho gostado muito de livros novos que têm saído. Descobri agora recentemente a Filipa Fonseca Silva, adorei o livro Um Muro e uma Cerca de Elizabeth Martins de Oliveira. Eu acho que não tenho um top assim definido. Adoro os livros de Isabel Stilwell, não sei, acho que tenho lido muitas coisas diferentes de autores portugueses, mas acho que não tenho assim um top mesmo de preferidos. Acho que favorito sempre Júlio Diniz, sem dúvida. Também gosto bastante de Camilo, mas já é um bocadinho mais difícil entrar na escrita, porque já é um bocadinho mais trabalhada. Mas sim, acho que é algo que eu estou a construir mais, especialmente a nível de autores contemporâneos. Depois, e estamos quase a acabar, que eu sei que este vídeo já vai longo, tenho aqui do Leonardo. Ele pergunta, quais são os teus livros e escritores favoritos? Lá está, estamos outra vez a entrar aqui dentro dos favoritos. Eu poderia dizer, olha, para fantasia adoro Brandon Sanderson e mais este e mais aquele, para ficção histórica agora adoro este e este e este, mas eu tenho muitos géneros diferentes e lá está, acho que ia cair outra vez dos clássicos, que tal como o Leonardo, eu sei que o Leonardo também lê bastantes clássicos, eu acho que iria outra vez bater lá e tenho aquelas autoras favoritas que já disse e muitos outros autores homens também que adoro P.G. Wodehouse também, um autor clássico que adoro, não sei, já falei de Júlio Diniz, já falei de Camilo, posso falar de tantos outros, tantos. Não é fácil responder esta pergunta. Acho que felizmente tenho muitos autores preferidos, o que é ótimo, eu diria. Portanto, não vou estar aqui a enumerar todos porque acho que é fisicamente impossível e ficamos aqui uma vida e eu sempre a lembrar-me de mais algum que também adoro. E a mesma pergunta em relação à literatura brasileira, livros e escritores que você gosta ou gostou de ler. Ora bem, já falei de Érico Veríssimo, já li, portanto, li os 4 livros da Clarissa, portanto, Clarissa, Música na Noite, Um Lugar ao Sol e Saga. Li o Olhai os Lírios do Campo, acho que é assim, acho que foi esse que eu li também. Li mais, portanto, já falei do Menino no Espelho, de Fernando Sabino, li a Escravizaura, o ano passado li um livro de Ana Maria Machado e adorei, não conhecia a escrita dela. Então, acho que estou sempre a descobrir autores novos, brasileiros, acho que não tenho ainda nenhum preferido. Também li de Paula Alexandra, também é youtuber, li o livro Para Começar, li bastantes coisas, felizmente. Em criança lia muitos livros da Mónica, da turminha da Mónica, mas isso já é banda desenhada, ou HQ, como se diz no Brasil. Tenho muitos também, mas tenho muito por onde descobrir e o Leonardo normalmente dá-me recomendações muito boas também de clássicos. Obrigada, Leonardo. Depois tenho uma pergunta da Jacqueline, que também tem um canal aqui no YouTube, também vos deixo aqui na descrição do vídeo. Ela fez uma pergunta que me deixou a pensar bastante, porque ela pergunta, se tivesses de associar uma personagem à tua filha, ao teu marido e a ti própria, quais seriam e porquê? Isto é muito difícil, deixa-me a pensar bastante, e não sei se a minha resposta é muito exata, mas eu vou tentar. A primeira personagem, eu li esta pergunta e pensei, a primeira personagem que me passou pela cabeça para a Sofia foi a Sakura, do Card Captors Sakura, que é dos meus mangas preferidos de sempre. E não é que ela tenha a ver a nível de personalidade, é só porque eu acho a Sakura sempre muito doce, muito bonita, muito fofinha e também tem ali um toque de mágico, não é? Porque é um manga de fantasia.
E de certa forma faz-me lembrar a Sofia no sentido dela, de eu a achar muito fofinha, muito bonita, não é? Não fosse eu a mãe dela, muito doce, sempre muito alegre, também eu acho muito simpática com os outros, muito sorridente e ao mesmo tempo acho que há sempre algo de mágico nela. Acho que é uma visão de mãe, acho que é impossível uma mãe não olhar para um filho pequenino, vê-lo a crescer, vê-lo a conseguir tudo o que consegue e evoluir e não achar que há ali algo de mágico, de pensar que há uns anos atrás ela não existia na nossa vida e agora é tudo ali no nosso mundo. Então associo ali quase um ambiente mágico à volta dela. Para a Filipe, eu diria que, lá está, também acho que se calhar não é uma associação direta, embora tenha algumas semelhanças, mas não muitas. Mas eu diria uma personagem do Orange, do manga, também fui buscar toda a manga, já viste? O Hiroto Suwa. Ele é do Orange e foi o primeiro personagem que eu, a primeira vez que li, pensei, epá, aqui está um bom book boyfriend, este é exatamente book boyfriend material, como dizem os ingleses, portanto é mesmo material para ser um namorado literário. Porque é uma pessoa muito prestável para com os outros, gosta muito da protagonista, mas não está ali colada a ela, é uma pessoa que está sempre pronta para ajudar, também gosta de jogar basquete, não sei, há ali muitos traços, muitas semelhanças com o Filipe e foi a primeira personagem que me recordei. Para mim, eu não sei se me identifico assim como uma personagem específica, acho que é um bocadinho mais difícil. Eu vejo-me se calhar como uma personagem num romance clássico, se calhar uma obra mais do século XIX, assim um bocadinho mais, não sei, eu ia dizer antiquada, mas não é exatamente isso que eu quero dizer, mais tradicional, não sei, alguém, uma personagem, sei lá, do mundo de Jane Austen, talvez, que gosta de estar sentadinha a ler no seu canto e rodeada de bons amigos num dia de sol, eu acho que é um bocadinho por aí. E pronto, chegamos ao final das perguntas. Desculpem, o vídeo já vai longo. Eu espero ao menos que tenha sido mais ou menos interessante e que não tenha sido muito secante. Eu espero mesmo que não. Para finalizar o vídeo, vou-vos explicar então como é que vocês podem fazer para ganharem um livrinho e vai ser, como habitualmente, um livrinho à escolha até 20 € na UC. Eu digo isto todos os anos, mas eu podia comprar um livro e oferecer-vos esse livro, mas eu gosto que este passatempo seja para todos e seja abrangente a todos, porque todos vocês possam ganhar aquele livro que andam a sonhar há imenso tempo, então para isso eu dou-vos a opção de escolha. Portanto, um livro à vossa escolha até 20 €. O que é que vocês têm que fazer? O costume, deixarem um gosto neste vídeo, subscreverem o canal e comentarem aí em baixo que querem participar. Quando eu fizer o sorteio, eu vou ver no comentário se disseram que querem participar, se não comentaram nada, eu não sei se querem participar, portanto vou ignorar e vou sortear outra pessoa. Portanto, comentar, deixar o gosto e subscrever. Partilhem também com os vossos amigos para eles conhecerem o meu trabalho e também para terem a oportunidade de ganhar um livrinho, porque para mim, pelo menos, é sempre bom. E é isso, eu com isto encerro este vídeo. O passatempo vai ficar até, hoje está 15 dias, até 7 de setembro, pode ser? Até o final de 7 de setembro, até às 23h59 de 7 de setembro. Portanto, participem, partilhem com os vossos amigos e, mais uma vez, muito obrigada por estarem desse lado, obrigada por terem estado aí nestes últimos 5 anos e vão-me dizendo que vídeos é que querem ver, vão-me partilhando comigo o que é que gostavam de ver cá e eu vou fazer o melhor possível para trazer e espero que me continuem a acompanhar nesta jornada. Um grande beijinho, muito obrigada e eu vejo a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!